Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me ajude, porque eu quero ser usado por ti nessa noite. Eu preciso da tua unção, da tua misericórdia e da tua graça sobre a minha vida, assim como a inspiração, para que os teus filhos que estão tanto aqui no templo, quanto participando através da transmissão, todos sejam tocados por ti, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucas 10, 19 diz assim: Eu lhes dei autoridade para pisardes sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Alegrem-se, porque seus nomes estão escritos nos céus. Alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Eu conversei com os irmãos de manhã, às 8 da manhã, às 10h30, e nós falamos um pouco a respeito desse texto. E eu conversei com eles partindo de uma premissa. Pela manhã, quando eu olhava para frente, eu via a porta da agropecuária aberta e os clientes que chegavam e saíam, chegavam e saíam, chegavam e saíam. Cada um saía com aquilo que havia comprado por conta da sua necessidade. E eu comentei com os irmãos, falei da condição de consumidor que muitas pessoas vivem. A condição de ser um consumidor. Então a pessoa vem, ela escolhe o que ela quer, ela compra, paga e leva. E há um problema nessa condição, por quê? E aqui nós temos várias pessoas que são profissionais liberais. E o profissional liberal, ele tem a sua segurança na parceria. O Tom trabalha com a pintura, entre outras coisas, né? Cada um com algumas questões. O Pedro na carpintaria. O Vanderlei também na construção civil, tem lá a empresa, onde ele, entre outras tantas coisas, faz a limpeza da caixa d'água. O Anderson faz frete. Eu estou procurando ali. A Patrícia, na estética, cuida das mãos, dos pés, das clientes. A doutora Débora cuida do sorriso dos seus pacientes. E assim vai. A Dani, cada um. Nós temos aqui, eu estou pegando esse tipo de exemplo, de pessoas que se tiver cliente,
vai precisar se esforçar para melhorar a qualidade da sua empresa. Porque não é cliente, não é consumidor que nós precisamos ter. Nós precisamos ter parceiros. O parceiro, ele está junto. Tem até um termo usado pela juventude dos dias de hoje, os parça, parça. Parça é abreviação de parceiro. Parceiro se entende que é aquela pessoa que está junto para o que der e vier. Então, uma pessoa, eu estou desenrolando a introdução para a gente vir para o texto. Uma pessoa, ela profissional liberal, por exemplo, precisa ter, não basta ter cliente. Por quê? Porque o cliente, muitas vezes, ele vai ser um consumidor, e o consumidor é assim, o dia que o consumidor do tom tiver um preço melhor dado por alguém, a amizade vai continuar sendo a mesma, talvez, mas ele vai procurar o outro. O consumidor, Pedro, o consumidor, se alguém oferecer o mesmo serviço, ou até um serviço melhor, às vezes nem é um serviço melhor, mas é mais em conta, o consumidor muda e procura o outro. Se alguém fizer a mão, fizer o pé, cuidar da mão, do pé, cuidar da sobrancelha, fazer basicamente o mesmo, mas se fizer mais barato, alguém vai e deixa você, e deixa vocês, e deixa. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Eu estou falando de consumidor. O consumidor, ele não tem necessariamente um compromisso. Ele não tem um compromisso. É lógico que é importante ter o consumidor, mas o consumidor, ele não sustenta uma causa. Não sustenta. E quando eu falo disso, eu estou provocando você. É lógico que a nossa causa é a causa de Cristo, mas eu provoco você para pensar na causa de Cristo, pensando na sua causa diária. Que se você não tiver à sua volta, no seu dia a dia, o compromisso das pessoas, o comprometimento das pessoas com você, com a causa que você estabeleceu, você a qualquer momento pode acabar ficando sozinho. A qualquer momento você pode acabar ficando sem achar ninguém à sua volta. E é por isso que muitos casamentos, por exemplo, acabam quebrando. Por que quebra, pastor? Porque falta compromisso de um para com o outro. Porque o marido, ele não está comprometido com a esposa, mas não é só com a esposa, ele não está comprometido com a causa do casamento, o quanto ele deveria estar comprometido. Então o casamento para ele vai ser alguma coisa, a família vai ser algo, mas não vai ser a causa, o motivo principal do envolvimento dele. A esposa, a mesma história. Se a esposa não estiver comprometida com o casamento, com a família, com o marido, com os filhos, a casa vai ruir, a casa vai cair. Em algum momento, é só uma questão de tempo. E nós vivemos num momento, nós vivemos num período em que o compromisso, o comprometimento, ele não é valorizado. Ele não é. Você vai parar e vai fazer uma análise a tudo aquilo que está à sua volta, e você vai observar que você é instigado todos os dias a procurar ser feliz. O importante é você ser feliz. Nem que para você ser feliz você deixe alguém triste. O importante é que você seja feliz. E com isso muitas e muitas pessoas, muitas e muitas vidas têm se movimentado sem se preocupar com o compromisso que elas têm com as pessoas que estão à volta delas. Resultado disso tudo são pessoas tristes, são pessoas chateadas, são pessoas
amarguradas, e são causas, muitas vezes boas causas, ficando para trás, porque o comprometimento ele não foi levado a sério, talvez ele não foi nem ensinado, ele não foi valorizado. A causa, ela leva a pessoa a gerar dentro de si assim, aquele comprometimento que vai além. A causa, ela faz com que a pessoa ela se desdobre. Quando alguém tem uma causa, bom, nós podemos ver a causa de Cristo. Ele morreu por nós. Qual era a causa para ele? A causa para ele era morrer para que nós tivéssemos vida. Qual era a causa para Cristo? A causa para Cristo era ter o sangue dele derramado na cruz para que nossos pecados fossem perdoados. Ele não pecou, mas nós pecamos. E ele morreu pelos nossos pecados. É a causa. Você vê que uma causa, ela envolve mesmo nos momentos mais difíceis. Teve um dado momento em Jesus, lá no Getsemane, ele chega a suar sangue, corre sangue do corpo dele, naquela busca dele por Deus. Ele fala, olha, se for possível, passa esse cálice de mim. Todavia, eu estou na condição não de consumidor. Eu não estou aqui como um consumidor. Se for possível, o Senhor passa o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aí ele diz, eu estou comprometido com o Senhor. Eu estou comprometido com a causa. E é disso que Jesus ele está falando com pessoas aqui no texto que nós fizemos a leitura. Ele está chamando a atenção, nós lemos o versículo 19 e 20, se eu não estiver enganado, o 19 e 20, quando Jesus envia pessoas para uma missão, e essas pessoas elas vão e elas fazem aquilo que Jesus encaminhou elas para fazerem, e elas voltam felizes. Elas voltam felizes e elas voltam até conversando. Olha, até os demônios obedeceram a gente, hein? Elas estão muito felizes. Aí Jesus chama atenção e diz assim, olha, vocês receberam autoridade. A autoridade foi dada a vocês para pisar em serpente, para pisar em escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano. A autoridade está sobre a sua vida para que nenhum mal alcance você, para que nenhum mal toque na sua vida. Jesus conversando com eles lá e Deus falando conosco na noite de hoje. Mas aí Jesus ele vai e dá continuidade dizendo assim, ó, contudo, todavia, porém, não se alegre por causa das respostas que vocês obtiveram dentro do campo espiritual, na batalha espiritual, no dia a dia. Não se alegre porque os espíritos se submeteram a vocês. Mas a alegria principal é o quê? A alegria principal é vocês terem os seus nomes escritos no céu. Porque Jesus está simplesmente valorizando uma causa. Qual a causa? A causa do céu. A causa do chegar lá. A causa da salvação. Expulsar demônio, curar enfermo, libertar encarcerados, mudar a história de pessoas, casamentos, essas coisas todas. Tudo isso é importante. Mas tudo isso um dia vai passar. Vai passar. E é aí que nós somos convidados. Eu estou tentando argumentar com você para depois entrar no texto que eu quero começar, argumentar com você e procurar mostrar que muitas vezes questões do dia a dia podem ser convidativas e distrair a nossa cabeça. Eles estavam sendo convidados a distrair com o quê? Com a autoridade que foi dada, mas a autoridade do mesmo jeito que é dada, ela é tirada. Quem deu a autoridade? O próprio Jesus. Ele deu a autoridade. E deu a autoridade para quê? Para resolver as questões do dia a dia, terrena, que são debaixo da influência espiritual. Pronto. Jesus ele valoriza a causa. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Está escrito nos céus. O nome de vocês. Vamos para o verso 1. Vai ficar mais fácil de entender o todo, quando nós olharmos
e entendemos, Jesus, ele enviou pessoas para fazer algo. Aquilo que ele enviou pessoas para fazer era algo que tinha verdadeiramente uma grandeza que ia além da compreensão deles. Verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Enviou-os 2 a 2. Então, 72. De 2 a 2, 36 duplas. Enviou-os adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Faço a minha primeira parada no versículo 1. Jesus enviou essas pessoas para lugares aonde o próprio Jesus ia passar depois. Enviou-os adiante deles. Veja a importância de todos nós estarmos aqui na noite de hoje, porque é uma reunião profética, é uma reunião que tem caráter profético. Enviou-os adiante dele. Deus está enviando cada um de nós no decorrer da nossa semana adiante dele. Talvez você vai conversar com o seu familiar, com o seu amigo, talvez você vai conversar com algum vizinho, com o patrão, com a patroa, não sei quem Deus vai colocar no seu caminho, mas é certo, uma coisa é certa e a palavra ela nos assegura, Deus vai colocar no seu caminho pessoas que logo depois de vocês terão um encontro com Ele. Aí somos nós que temos que entender. Por isso que eu comecei falando e valorizando a causa. Se eu entender a causa, eu vou me esforçar pela causa. Eu vou me esforçar para não ser um consumidor. Aquele consumidor que vem para receber algo, e se algum outro lugar oferecer a mesma coisa, num preço mais em conta, eu troco com facilidade. Não, o fornecedor é aquele que está comprometido com a causa. Jesus dizendo, vocês vão na frente, mas eu vou atrás. Fala para quem está pertinho de você, você vai à frente, fazendo a obra de um semeador, e Jesus vem logo depois de você. Talvez você tenha alguém, irmão, na sua casa que você gostaria tanto que passasse pelo processo da conversão. Talvez você tenha algum amigo, talvez você tenha algum vizinho, talvez você tenha pessoas que estão na sua lista de oração ou até no seu projeto aí de oração que você gostaria que se convertesse. E Deus está dando uma palavra na noite de hoje para todos nós pensarmos juntos. Você vai na frente e faz a sua parte e eu vou logo depois. Vou dizer de novo e você agarra a palavra. Você vai na frente fazendo a sua parte e eu vou logo depois. Quem quer que alguma coisa, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, quem quer que alguma coisa boa aconteça, precisa ir à frente, precisa acreditar, precisa ir trabalhando. O João Batista veio preparando o caminho no deserto, endireitando os caminhos do deserto. O João Batista veio pregando arrependimento em Jesus, a nova vida, a nova história. O verso 2 diz assim, ele lhes disse, a colheita é grande. A colheita é o quê? É grande. Outro ponto importante para a gente pensar aqui, a colheita ela é... Por que a colheita é grande? Porque o Deus que nós servimos, Ele é grande. Tem alguém aqui esperando alguma colheita? Deixa eu ver. Alguém que tem feito algum plantio. Aí, pastor, estou esperando uma resposta, um milagre, uma bênção. A colheita é grande. A resposta está aí. Pastor, eu quero saber como que vai ser a minha colheita. Vai ser grande. Porque a colheita ela é grande. Quem disse? O próprio Deus, na pessoa do Jesus. A colheita é grande. Mas o que acontece? Os trabalhadores, eles são poucos. Você vê que muitas pessoas querem ter uma boa colheita. Muitas pessoas querem ter uma grande colheita. Mas nem todos estão dispostos a trabalhar pela colheita. Aí, o trabalhar é uma outra questão importante. O trabalhar diz respeito ao compromisso, ao envolvimento, ao engajamento, que é a palavra dos dias de hoje. A colheita, a grande colheita, ela necessita de gente trabalhadora.
de gente que trabalha pelo casamento, pela família, de gente que trabalha pelos filhos, pelas filhas, trabalha pelos pais. A colheita, a grande colheita, exige pessoas que trabalham pela empresa, que trabalham pelos clientes, que trabalham pelos amigos, que trabalham pela igreja, que trabalham pela obra como um todo. A grande colheita é uma grande colheita. Ela precisa de trabalhadores, Mas veja, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Peça ao Senhor. Se tiver faltando trabalhador, eu tenho que fazer o quê? Pedir. Pastor, eu vim para cá e está faltando algumas questões acontecerem na minha vida. Bom, Jesus ele ensinou o caminho dizendo, se tiver faltando, peça. Eu preciso de cliente. Peça cliente. Você está pedindo cliente? Eu preciso de amigos. Peça amigos. Você está pedindo amigo para Deus? Eu preciso de paz. Você está pedindo paz para Deus? Eu preciso de resposta profissional. Você está pedindo resposta profissional? Porque está aqui, ele disse, se precisar, do que você precisar é só pedir, que ele manda. O que você estiver precisando agora, você vai pedir para Deus, e ele vai mandar na sua casa. Ele vai mandar na sua vida, ele vai mandar, ele vai enviar. Quem disse, pastor? Ele, está na Bíblia, está aqui, não está? Olha, peçam ao Senhor que mande trabalhadores para a sua colheita. Se pedir, ele vai mandar. É uma outra questão importante que uma pessoa envolvida, uma pessoa comprometida, ela faz com o devido zelo, o devido temor. Ela faz a análise do que está precisando e em cima do que está precisando ela conversa com Deus dizendo, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo e eu preciso daquilo outro. Com outras palavras, é uma pessoa que tem vida de oração. É uma pessoa que tem vida de relacionamento com Deus. Às vezes a gente fica reclamando de muitas questões do dia a dia, mas a gente não conversa com Deus. A gente não pede para Deus. A gente não apresenta diante de Deus as nossas demandas. Olha outro ponto, verso 3, vão, mas olha a advertência, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Eu estou enviando vocês como cordeiro, mas como cordeiro entre o quê? Entre os lobos. E aí é uma outra questão importante para pensar. É um grupo de pessoas sendo enviado para uma causa. A causa do Evangelho. Jesus enviou. E nós aqui, sendo todos nós enviados também para a causa do Evangelho, mas não apenas a causa do Evangelho. A nossa vida no dia a dia. Como cordeiros no meio de lobo. Nós temos que tomar cuidado. Tem gente que vive no mundo da Alice no País das Maravilhas. É assim que fala? Alice no País das Maravilhas. Um mundo que não existe. Tem gente que vive num mundo que não existe. Tem gente que fica assim, entristecido. Ai, porque fulano, porque Beltrano, porque não sei quem fez mal, não me deu atenção, não me deu... Tem gente que fica... Irmão, é cordeiro no meio de lobo. Nós somos crentes, mas nós não podemos ser bobo. Tem gente que fica assim, porque eu sou crente, então eu tenho que ser bobo, porque o crente é bobo, o bobo é o crente é o bobo. Não tem nada disso. Nós somos crentes. E o próprio Jesus, ele falou, são como cordeiro no meio de lobo. Vocês não podem ficar dormindo. Vocês não podem ficar vacilando. Vocês não podem ficar desatentos. Vocês têm que estar ligados o tempo todo. É manso como a pomba e astuto como a serpente. Uma das características que Deus provoca na nossa vida é essa. A gente começar a prestar mais atenção do que está à nossa volta. Daquilo que nós temos feito no dia a dia e de quem está conosco no dia a dia. Sabe? E aí a gente vai aprendendo muitas vezes a dizer não para pessoas. Porque às vezes é para dizer não, a gente não fala não. A gente fala assim, porque eu não queria chatear. E depois falando sim, fica você chateado.
Você que fica triste, você que fica machucado, quando de repente se tivesse falado não, teria resolvido uma questão sem maiores dificuldades. Jesus orientando eles: vocês vão como cordeiro, mas vocês vão como cordeiro no meio de lobo. Então não vão com a ingenuidade exacerbada, né? Não vai colocar a ingenuidade de vocês acima de qualquer coisa. Vai prestando atenção, vai olhando. Se tiver vaga de emprego, para concorrer a uma vaga de emprego, vá preparado, se prepara. Se a questão é relacionada à amizade, tem amizade que é válido estar junto, mas tem amizade que não dá certo. Se é de repente dentro do relacionamento conjugal, familiar, tem questões que tem que ser resolvida e resolvida com a devida firmeza. Nem tudo dá para levar no banho-maria, como costuma dizer, empurrando com a barriga, como costuma falar. Não, tem coisas que não dá, tem coisas que nós temos que ir resolvendo e pontuando. Jesus, ele estava falando disso daí. Ele estava falando: olha, o negócio é o seguinte, vocês vão como cordeiro no meio de lobo, ou seja, vocês não podem vacilar, vocês não podem distrair, vocês precisam estar atentos. Eu comecei fazendo uso da linguagem comercial, eu volto na linguagem comercial apenas para facilitar a compreensão desse ponto. O profissional que dá uma distraída com o produto, a mercadoria que ele vende, se tiver alguém perto que trabalha com o mesmo produto, a mesma mercadoria, vende rapidinho e toma o lugar do outro, toma o cliente do outro. É isso daí. A gente tem que tomar cuidado em tudo que está à nossa volta, no nosso dia a dia. Na sequência ele diz assim, verso 4, não leve bolsa, não leve saco de viagem, não leve sandália, não saúde ninguém pelo caminho. Jesus estava dizendo: você não pode parar para perder tempo com ninguém e com nada. Ele falou assim: se deixar levar bolsa, o pessoal vai levar um monte de coisa na bolsa. Se deixar levar saco de viagem, vai levar lá a barraca para acampar, aí não vai se atentar ao tempo da volta. Porque há um tempo para ir, mas há um tempo para voltar. Tem o tempo para começar, mas tem o tempo para terminar. Jesus está chamando a atenção aqui de questões importantes, questões que têm o seu tempo pré-determinado. E se ele não chama a atenção deles, eles iam distrair. Jesus ia ficar esperando eles voltarem, eles não iam voltar. A hora que fosse procurar, um ia estar deitado, dormindo no saco de viagem dele. O outro ia estar com um monte de coisa mostrando, conversando, fazendo. Já ainda o outro ia estar aproveitando e curtindo aquele momento. Sabe? É questão de tempo, a importância de valorizar o tempo. Jesus estava dizendo para eles: vocês têm que ser objetivo. Há um propósito definido para ser cumprido. E não dá para vocês perderem tempo com nada. Fala para quem está pertinho de você assim, objetividade. Não perca tempo com nada. Irmão, eu até brincava hoje de manhã. Na verdade, a gente brinca, mas a gente está conversando. É uma conversa séria. Você já saiu para ir no supermercado alguma vez e encontrou com alguém no caminho? E aí você parou para conversar no caminho, a hora que você viu o relógio foi embora? Já aconteceu assim com alguém assim? Alguém já foi para o supermercado, encontrou com alguém no supermercado, aí lá virou bater papo, nossa, agora, alguém já aconteceu isso daí? Então é disso que está sendo falado, é disso que está falando. As pessoas, elas distraem, elas tiram o foco de determinadas situações do dia a dia. A hora que elas vão querer resolver a questão, já não dá mais tempo. Tem coisa que precisa e necessita de um foco acima do costumeiro. Jesus ele enviou o pessoal, mas aquele pessoal teria que voltar. Verso de número 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a essa casa. Olha Jesus deixando bem claro para eles qual é o tipo de semente que eles estariam levando. A semente da paz. Mas você já reparou que tem gente que vai conversar com a gente e tira a nossa paz?
Já aconteceu com você isso aí alguma vez? Já aconteceu de você estar bem, de repente, em algum momento na sua vida, e alguém encontrou com você, aquela pessoa conversou com você 5 minutos, mas parece que aqueles 5 minutos que ela conversou, ela tirou a sua paz, arrancou a sua paz. Já aconteceu isso com alguém aqui? Isso acontece, porque tem gente que não leva a paz, tem gente que leva a guerra, tem gente que leva a contenda, tem gente que leva a confusão, tem gente que leva a tristeza, tem gente que leva a doença. Você já reparou que tem pessoa que vem, se você comentar, então não estou muito legal. A pessoa fala, eu também, eu estou assim, assado, cozido, frito, tomei remédio, tomei não sei o que lá. E tem mais, hein? A tendência é piorar. Tem gente que fica profetizando doença na vida do outro. A palavra aqui é: você vai levar a paz na casa. Verso de número 6 diz assim, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela volta para vocês. Olha que texto interessante. Ele está dizendo que existem pessoas que estão abertas à paz. Existem pessoas que estão abertas a ter uma nova vida, a uma nova história, a uma nova perspectiva de vida. E já existe pessoa que não quer. Já existe pessoa que não quer saber de mudança, de transformação. Existe pessoa que está aberta para a paz, mas existe pessoa que só quer saber da guerra, que só quer saber da confusão. Existe pessoa que só quer saber de rolo, de conflito. E nós temos que entender isso daí. Que, às vezes a gente vai... Talvez já aconteceu isso com você em algum momento. De estar com uma pessoa e ficar com uma pessoa, insistindo naquela pessoa, mas aquela pessoa não quer nada com nada. E aí você de repente perdeu um tempo precioso com alguém que não quer nada com nada, quando você poderia ter investido aquele tempo numa pessoa que estaria frutificando. Já aconteceu isso com alguém aqui alguma vez? De você dispensar tempo para alguém e essa pessoa depois se mostrar que não era meritória do seu tempo? O texto de hoje da leitura das 6:30 vai falar do filme A Lista de Schindler, onde o rapaz lá, o empresário, no final do filme ele vê a mudança toda que é promovida de resgate dos judeus, e ele para fazer a reflexão dele. Esse carro aqui que eu tenho, um baita carro legal, se eu tivesse vendido esse carro, com o dinheiro desse carro eu teria comprado mais tantos escravos, ou mais tantos judeus. Esse broche de ouro, se eu tivesse vendido, eu teria comprado mais tantas pessoas. Quer dizer, vai ter gente que é da paz, mas vai ter gente que não é da paz. Aí fica a seu critério. Se você quer ficar investindo tempo em pessoa ou situação que não vai valer a pena, naquele momento não. Ou você vai seguir para resolver o que você precisa de resolver. Leve a paz, leve a paz. Se essa pessoa for da paz, ela recebe. Se ela não for da paz, volta para você. E aí o verso 7 diz assim, fique naquela casa, comam, bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. É interessante que Jesus ele diz, coma o que oferecerem, beba o que eles derem para você beber. E aí tem gente que às vezes vai fazer uma visita e fala, obrigado, só tomo Coca-Cola. Miserável, está oferecendo, bebe aí, só toma Coca-Cola. Se não for bolo recheado, eu não como. Come um pedaço de bolo, aceita? Não, só recheado. Não como bolo simples. Mas que coisa! Isso mostra que Jesus está chamando a atenção do pessoal para as questões do dia a dia, no tocante a não ficar com coisa na cabeça, deixando de lado aquilo que vale a pena. Qual que é o propósito inicial? O propósito inicial eu li com você no 19:20. É ter o nome escrito aonde? No céu. Se o bolo é recheado, se é Coca-Cola ou se é Dolly, esse é o que menos importa. Se a casa é um casarão ou se é um casebre, é o que menos importa.
Qual é o tipo de recepção que você tem, é o que menos importa. O importante é que você entenda que você vai na frente e Jesus vai atrás. Você vai levar semente. Você vai levar semente. Isso é legal porque a gente vai olhando e vai pensando e vai amadurecendo a nossa vida enquanto cristãos. Porque senão a gente começa a ser pessoas, a ser formado pessoas, né, cristãos, que são cristãos elitistas. Cristãos que fazem, que escolhem a dedo para quem ele quer falar de Jesus. E com isso a gente começa, de repente, a deixar de lado quem está precisando de Jesus e começa a priorizar a pessoa que nem quer saber de Jesus. E num outro texto da palavra de Deus está escrito assim, não jogue pérola para porcos. Sabe, são questões importantes. Tem muita gente precisando de Jesus. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que quer ter a vida mudada, que quer ter a história mudada. E Jesus, ele está chamando a atenção desse grupo de 72 pessoas, ele está dizendo, vocês têm autoridade sobre vocês vão expulsar demônios, vocês vão manifestar saúde, vocês vão pregar, vão levar semente de paz, mas não sejam pessoas que ficam ali apegadas ao que vai comer, ao que vai beber, não sejam pessoas que estão ligadas a quem vai dar atenção para você ou não vai dar atenção, estejam ligadas às pessoas que darão atenção para vocês. Não se preocupe com quem é que vocês vão falar, o importante é que vocês falem. Verso de número 7, ainda no final, ele diz, não fique mudando de casa em casa. Por quê? Porque quem muda de casa em casa está dizendo que não tem compromisso com nenhuma casa. Então ele deixa bem claro, é importante que a pessoa que você vai levar a semente, ela entenda que você tem um compromisso com ela. É legal que o texto mostra isso daí, senão o pessoal começa para cá, para lá, para colar, e aí não fala e não desenvolve a obra de salvação na vida de ninguém. Por quê? Porque não tem compromisso com ninguém. E isso tudo gira em torno daquilo que eu falei no início, do consumidor. O consumidor não tem compromisso. Ora ele está nessa loja, ora ele está naquela outra loja, ora ele está na outra loja. Ora ele está nessa igreja, ora ele está na outra igreja, depois ele está na outra igreja. É o consumidor. Ele não está nem aí se ele tem semente para levar para o outro ou não. Se ele é um fornecedor ou não. Ele não está comprometido com uma obra, com uma causa. O consumidor, ora ele está falando com alguém de Jesus, ora ele está falando com outra pessoa, mas na verdade ele não está nem aí, ele só está fazendo por desencargo de consciência. Já o fornecedor é aquele que vai e quer ver a coisa acontecer. Jesus no verso 8 diz, quando entrarem numa cidade e forem recebidos, bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam a eles, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Qual que é a mensagem que deve estar na ponta da nossa língua? O reino de Deus está próximo. Resumo da nossa conversa para nós fazer uma oração e irmos embora para casa. Em primeiro lugar, o importante dentro de todo esse contexto de conversa é que o nosso nome esteja escrito nos céus. Segundo lugar, nós temos uma mensagem para levar adiante. Nós não podemos perder tempo com outra questão que seja, qualquer outra questão. A mensagem que nós temos para levar adiante é a mensagem da salvação. A mensagem da salvação, ela é levada em paz. Então a paz que excede todo o entendimento deve estar sobre a nossa vida, e através dessa paz nós podemos falar para as pessoas. Há a oportunidade de uma vida nova, de uma mudança de história, de uma transformação. Terceira questão que a gente pode resumir aqui para finalizar a nossa conversa. Quando tiver a necessidade e a oportunidade, ora, cure o enfermo. Se tiver gente endemoniada, expulse o demônio.
Faça a obra do evangelista. Faça a obra de Deus na vida da pessoa, na casa da pessoa que Deus te colocar. Essa é a mensagem que está colocada em cada um de nós, no coração de cada um de nós, na mente de cada um de nós. E quando nós focamos essa mensagem, nós vamos levar essa semente, e se nós temos essa semente bem resolvida para nós plantarmos, a Bíblia ensina para nós que nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantarmos. Aí eu pergunto para você, o que é que você tem alguém na sua casa, na sua família, que você gostaria que conhecesse Jesus e tivesse escrito o nome no livro da vida ou no reino dos céus? Tem alguém aqui que gostaria da conversão dentro da sua família? Pois então, é disso que nós estamos falando. Você leva a semente da salvação, e você vai trazer a colheita. A colheita é, verso de número 2. A colheita está escrito ali, ó, o Vitor vai projetar para nós finalizarmos com essa frase. A colheita é grande. Ah lá, pronto. A colheita é grande. Deus tem uma colheita para a sua vida, sim ou não? Sim. Como que é essa colheita? É grande. O que você está querendo colher? Quanto você está querendo colher? Como você quer colher? Pastor, eu estou precisando de uma colheita na vida profissional. Pois então trabalhe, ajude pessoas a ter a história profissional deles mudada. Pastor, eu estou querendo uma colheita na vida sentimental. Ajude pessoas levando a semente da salvação para que a vida sentimental delas seja transformada. Pastor, eu preciso de uma colheita na minha casa, na minha família. Leve a semente para pessoas terem as suas histórias transformadas, e você vai ter uma colheita grande sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos ficar em pé? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude a entendermos o propósito de nós estarmos juntos aqui nessa noite, pensando nessa palavra. E aí eu quero te incentivar nesse momento a orar a Deus, para Deus não deixar você se distrair. O importante é que aqueles rapazes, eles não se distraíram. Eles foram, eles pregaram, eles voltaram, deram relatório de tudo aquilo que eles fizeram. Fala para quem está pertinho de você assim, ó, não se distraia, porque você tem uma colheita grande. É isso daí, irmão. Você não tem tempo para perder com nada e com ninguém. Deus está te alertando, te avisando, olha, tem colheita chegando na sua casa, colheita chegando na sua vida. Você vai fazer a sua lição de casa e deixa que Deus vai completar a obra. Leve o seu pensamento a Deus e faça essa oração. Deus, me ajuda a não distrair. Eu tenho uma obra a executar, eu tenho uma palavra a semear. Faça essa oração a Deus nesse momento. Se você é alguma pessoa que veio para cá, que tem se distraído facilmente, você conversa com Deus e diga, Deus, eu quero parar de me distrair com o mundo, me distrair com as amizades, me distrair com mentiras. Eu não quero me distrair mais. Converse com Deus. Quem tem uma colheita para fazer não pode se distrair. Meu Pai, eu agradeço a oportunidade de pensar junto com o meu irmão, junto com a minha irmã, sobre uma colheita. O Senhor está voltando. E não são todos que estarão com o Senhor. Não é porque o Senhor não quer. É porque a igreja muitas vezes se distrai com muita coisa. E acaba deixando de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, que é levar a boa nova da salvação. Eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã. Nós não podemos nos distrair, Deus. Nós não podemos perder tempo com nada, com ninguém. Nós temos que ganhar tempo. E a melhor forma de ganharmos tempo é ouvindo a Tua voz, porque é o Senhor que vai nos organizando, nos direcionando e nos corrigindo. Sela sobre esse povo a palavra
sela sobre esse povo a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que cada um de nós, Pai, cada um de nós, sejamos tocados e abençoados em nome de Jesus. Diga amém.